Gente, hoje nós vamos celebrar o quanto de vida há nas mortes e as mortes que atravessam as vidas. Então, para isso, sou eu e o Edson que vamos compartilhar a palavra hoje. Eu vou passar, então, para o Jacler para ajudar a condução da celebração e a gente vai fazer de uma maneira dinâmica, mais horizontalizada, e aí eu e Edson, no momento certo, compartilhamos a palavra. Jaclão. Obrigado, Alexandre. Bom dia. Me escuta bem? Beleza. Bom, então, bom dia a todos. Estamos aqui no nosso 31º domingo do Tempo Comum, celebrando juntos em comunidade, Igreja Cristã de Ipanema, reunida nesses tempos de quarentena, onde o valor da vida que temos se exalta diante do nosso cenário, do nosso contexto. Para começar a nossa celebração de hoje, dou boas-vindas a todos. Se porventura houver alguém que seja aqui um visitante de primeira vez, que eu não identifico, pelo menos aqui do início, mas que se sinta bem aqui no nosso meio. Como primeira motivação da nossa liturgia de hoje, nós temos uma música preparada pelo Coro Mirza, especialmente para esse domingo, Na Noite Silenciosa. Uma música originalmente em alemã, traduzida para português, mas que, de certa forma, resgata um pouco esse ambiente da noite que traz nas suas sombras a possibilidade de pensar no valor da luz da vida. Dia se põe, a noite põe, grito sussurrante, o vento traz doçura, praz, o sol angustiante, com aflição meu coração perdeu o seu vigor. As flores são consolação que abranda minha dor. A lua não quer mais brilhar de tanto sofrimento. Estrelas com seu cintilar dividem seu lamento. Só a canção na solidão é tudo que vigora. Os animais pranteiam mais no luto desta hora. Essa música tão profunda em significado, pensando em momentos onde a lua não brilha mais, não há flores que conseguem recuperar o sentido, muitas vezes, nesses ambientes de dor, mas nós precisamos pensar no que fazer a partir desses momentos, e não como consequência desses momentos, mas a partir desses momentos. E para talvez tentarmos uma virada na nossa postura de vida diante desses momentos limite que frequentemente nos encontramos, nós vamos nos inspirar em duas pessoas que pensaram sobre esse tema. A primeira delas é o nosso grande inspirador Rubem Alves. E a segunda, o nosso pastor emérito, Edson Fernando, que inclusive fez desse tema
da dor, da morte, do sofrimento, um dos seus objetos de estudo, na sua tese de doutorado. Diz assim Rubem Alves inicialmente: às vezes, a morte chega perto demais. O susto é infinito e até deixa no corpo marcas de sua passagem. Mas se tivermos coragem para a olharmos de frente, é certo que ficaremos sábios e a vida ganhará a simplicidade e a beleza de um haikai. É certo que ficaremos sábios se a olharmos de frente e a vida ganhará a simplicidade e a beleza de um haikai. Pedro, por gentileza, nos ajude com as palavras do pastor Edson, que vão nos guiar, talvez colocando luzes sobre esse tema para que nós reflitamos juntos a partir de suas palavras. Gota d'água ou água da gota? Nesse domingo, nossa comunidade nos conduz à lembrança desse ser finito que somos nós e nos ajuda a aprender que somos pó da terra, a nos lembrar como diziam os antigos, ars moriendi, a arte de morrer. Eu não sei se foi em Narciso e Goldmund, não estou certo, um romance de Hermann Hesse que ele diz: quem tem mãe, quem não tem mãe, não consegue morrer. Mãe no sentido dessa sabedoria, desse símbolo de um saber capaz de nos conduzir nessas passagens para as quais a vida nos convida o tempo todo. O Evangelho de João, no capítulo 12, guarda a memória de um grupo de peregrinos que se dirigem a André e Filipe porque queriam ver Jesus. A resposta de Jesus a essa sede de vê-lo é surpreendente. Diz ele, só se sacia essa sede de vida se aprende a morrer. Só se vive morrendo. Não se sacia contemplando, adorando, orando, dizendo juras de amor ao amado. Só se vive essa dimensão estonteante, esse ver o rosto do Cristo, morrendo. Essa é a resposta de Jesus. Se o grão de trigo não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. É a semente que é a nossa vida, que para germinar precisa morrer. Precisa, antes de florar, saber deitar-se ao solo. Como cantou sabiamente Gilberto Gil, o amor da gente é como um grão, uma semente de ilusão tem que morrer para germinar. Para Jesus, há várias mortes que são inimigas, destruidoras, demônicas e por isso mesmo devem ser denunciadas, jamais flertadas, como morrer de fome, o morrer de morte matada, como morrem tantos irmãos e irmãs nossos negros nas periferias das nossas cidades. Essa morte é para denunciar, para gritar contra governos, grupos e pessoas que atrasem nos seus olhos violentos. Dessa morte Jesus quis distância, afasta de mim esse cálice. Mas há mortes amigas, florescentes, florais, transformadoras. Morte amiga é aquela que faz morrer em nós determinados jeitos ruins de habitar nesse mundo. Por exemplo, o modo de ser que vive exclusivamente para si, o modo medíocre, temeroso, estéril, que não consegue dar nada, oferecer nada, só guardar, sugar. Morte amiga é aquela que faz morrer o que eu chamo de vida âncora, que tudo vai afundando, tudo vai puxando para baixo, fazer morrer essa vida âncora que tantas vezes é a nossa vida. Para experimentar essa morte antes da morte, Jesus convidou os jovens gregos e a nós nos convida. A fé cristã, nesse sentido, é um morrer antes do morrer. Cantou esta morte Ângelo Silésio dizendo: essa morte é santa, é gloriosa, porque ela torna mais gloriosa a vida. O que é preciso fazer morrer em nós para que consigamos com clareza ver esse Cristo que entre nós está, e como diz a canção, tantas vezes não o conhecemos? Que escravidões precisam morrer em nós
para que nasça esse filho, essa filha de Deus que somos destinados a ser. Morte amiga, por último, é aquela que quebra essa gota d'água no dizer de Panikkar, que é a nossa vida. E nos faz descobrir que o bonito da vida não é o invólucro da gota, não é a membrana que a envolve. Bonito mesmo é a água da gota. Quando deixamos de ser uma gota d'água e nos tornamos a água da gota. Quando o nosso pequeno eu, nosso pequeno amor, mergulha, deságua no mar divino, aí vemos o rosto do Cristo. Aí somos o próprio Cristo, porque não há mais gotas. Judeu, grego, escravo, liberto, mulher, homossexual, heterossexual. Aí somos a água que se particulariza em todas as gotas. A água, o mar, o infinito, Deus. Ah, que Deus nos dê a graça de, com a mãe sabedoria, quando chegar o nosso dia, sabermos roçar, furar, arranhar essa pequena membrana da gota que somos, para que possamos ver o rosto do Cristo, esse nome que os cristãos damos ao grande mar, às águas misteriosas de um amor que está para além de todos os nomes. Belas palavras do nosso pastor emérito, Edson. Agora, na mesma frequência, nós temos uma música muito tradicional do nosso cancioneiro cristão protestante, uma música que, em português, ela ficou conhecida como Sou Feliz com Jesus. Especialmente para a Igreja Cristã de Ipanema, essa música se liga, de certa forma, um pouco mais intensamente com a sua tradição, porque o autor dessa música era um presbítero, naturalmente da Igreja Presbiteriana, e o título original dessa música era Está Tudo Bem com Minha Alma. Eu não sei se vocês conhecem a história dessa canção. Ela nasce num ambiente de profunda tristeza e desse choque com a realidade da morte. O presbítero, que é um dos seus autores, esse Spafford, ele resolve, como americano, passar férias na Inglaterra e manda na frente da sua própria viagem sua família, suas filhas e sua mulher. Ele vai depois por compromissos de trabalho. E naquele tempo, com todas as dificuldades de comunicação diferentes da nossa realidade hoje, ele recebe uma mensagem de um telegrama com os seguintes dizeres: salva sozinha. Salva sozinha. Era uma mensagem de sua mulher que, diante dessa mensagem, procura saber o que houve e descobre que o navio em que sua família se dirigia à Inglaterra colidiu com outro barco e apenas a sua mulher restou viva desse acidente. Essa música nasce quando o presbítero, o autor, na sua viagem, passa pelo exato local onde acontece o acidente. E a sua inspiração, a sua espiritualidade, a sua fé o leva a dizer que está tudo bem com sua alma. Apesar de toda a tragédia, apesar de toda a dor, está tudo bem com a sua alma. Traduzimos como sou feliz com Jesus. De certa forma, são sinônimos. Somos felizes com Jesus, encontramos felicidade em Jesus como um reflexo de que está tudo bem com a nossa alma. Apesar das dores que podemos sofrer e da paz que podemos nos alegrar,
Essa presença permanente de uma paz para a nossa alma é o que nos faz caminhar. Sou feliz com Jesus. Pedro, por gentileza. Se passa mais doce poder desfrutar, se dura mais forte sofrer, ou seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Meu triste pecado por meu Salvador foi pago de modo total. Meu Senhor, oh que amor sem igual, sou feliz graças a Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. A vida eu anseio com meu Salvador. Ao céu Ele vai me levar, em breve eu irei para sempre morar, onde os salvos por Cristo Jesus. Sou feliz com Jesus. Sou feliz com Jesus, meu Senhor. Que sejamos capazes de encontrar sempre essa felicidade que também precisa ser ressignificada para a nossa existência. Não é uma alegria boba, mas uma motivação para seguir adiante, apesar de todos os percalços da vida. A nossa querida Ana Paula vai nos ajudar, nos conduzindo numa oração que ela preparou para esse momento, de uma forma preparada previamente, mas não menos profunda por causa disso. Nós encontraremos em suas palavras o alento para nos inspirarmos nessa alegria que nos faz prosseguir. Deus amado, quando nos damos conta de que estamos morrendo a cada dia, começamos a perceber o quão precioso cada momento da nossa existência pode ser. Que desta percepção nasça uma compaixão profunda por todos os seres que vivem ao nosso redor. Ajuda-nos
a que não nos afundemos na indiferença ante a morte, não só da nossa família humana, mas da grande família que é tudo que vive neste mundo criado por Ti. Dá-nos força para lutar contra o esquecimento da nossa ancestralidade, essas tantas vidas que trazemos no mais profundo de nós, que as reverenciemos em sua dignidade, mas que sejamos livres da necessidade de ter a mesma vida que elas tiveram. Amamos nossos ancestrais, mas não podemos ser escravos deles, por mais fundamentais que eles tenham sido no processo de nos tornarmos quem somos hoje. Socorre-nos, Deus de amor, da arrogância de vivermos como se nada tivéssemos a ver com aqueles e aquelas que já se foram, e aqueles e aquelas que ainda nascerão. Que honremos nossos mortos e abracemos as futuras gerações, aprendendo a habitar esse mundo com cuidado e amor, preservando o bom, o belo e o verdadeiro da Tua criação para o desfrute daqueles que ainda nasceram. Que aprendamos a morrer a cada dia nas escolhas, nas decisões, nos lutos, que aprendamos a nos reinventar diante das muitas perdas desta vida. Para o último dia, ajuda-nos, ó Mãe misericordiosa, a não ficarmos cativos de tantos métodos de negação da morte, que aprendamos a olhar para ela recebendo suas profundas e vívidas lições. Amém. Amém. Obrigado, Ana Paula, pelas belíssimas palavras que nos ajudaram a entender a profundidade desse momento, que é o cenário dos limites da vida. Nesse momento, eu passo a palavra para o meu amigo Alexandre, que assume esse nosso púlpito virtual e que vai também, assim como Edson, nos ajudar a compreender mais a profundidade desse momento que faz parte da vida também. Alexandre, por gentileza. Obrigado, Jaclão. Tá ouvindo? Tudo tranquilo? Que bom. Obrigadíssimo. Eu fiquei aqui prestando atenção nas palavras da Ana Paula. Aquilo ali é um tratado. Não sei se vocês perceberam. É um tratado. Ela dá uma multiplicidade de sentidos para a experiência da morte, com uma responsabilidade, beleza, que acho que se a gente escrevesse isso para cada dia 2 de novembro que vamos celebrar a partir de hoje, eu acho que a gente teria aí talvez uma síntese do pensamento, da proposta da ICI diante da mortalidade. Muito bonito, ela fala de ancestralidade, ela fala da mortalidade dos seres vivos, a necessidade de compaixão em relação à vida como um todo, não só a vida humana, a maturidade diante das decisões que nos levam a pequenas mortes cotidianas. Eu acho que o que ela falou realmente transcende muito do que eu estava imaginando. Eu queria hoje refletir com vocês coisas bem básicas. O evangelho de hoje, como está aí na liturgia, eu não vou lê-lo, né? O capítulo 23 de Mateus. Seria interessante que ele fosse preservado para uma outra hora, porque ele tem tudo a ver com a proposta da ICI. É um evangelho que fala da horizontalização das relações humanas, essa horizontalização desejada pelo próprio Cristo. Jesus mostra a hipocrisia dos fariseus, que querem ser chamados de mestres, de rabinos, que querem os primeiros lugares nas sinagogas, querem reverência, andam com filactérios, andam com orações expostas diante de um público que a maior parte era analfabeta, e propositalmente para mostrar que eles têm uma sabedoria que ninguém tem, que eles têm uma conexão com Deus que ninguém tem. E Jesus mostra o nonsense disso para quem quer segui-lo. E apresenta uma outra experiência, né? Que quem quer ser maior que seja servo. E mostra que entre cristãos e cristãs não há mestre, não há mestra, não há pai. Ou seja, ele tira
toda a terminologia que coloca os seguidores dele em lugar de superioridade. Isso é importantíssimo para a ICI, porque é uma comunidade muito dinâmica, com muita riqueza. Na classe Poutilles, eu tenho ouvido aqui depoimentos espetaculares. A Marisa, Celi, né, Wellington, Miriam, cada vez que alguém pede a palavra, Eurico, Patrícia, Gabriela, cada vez que alguém pede a palavra, é um manancial de conhecimento que nasce da experiência da fé. E eu tenho certeza que eu não tenho esse conhecimento, apesar de ter mais de um doutorado. Olha que coisa engraçada. Isso não me faz melhor do que ninguém, pelo contrário, exige de mim a capacidade contínua de aprender com experiências que eu nunca tive, talvez nunca vou tê-las. Porque essa é a proposta de Jesus, a horizontalidade radical de uma caminhada comunitária. Estamos aqui porque não somos nem maiores nem menores, mas porque somos com os outros, caminhando junto, caindo junto, levantando junto, sofrendo, se alegrando, celebrando. Por isso estamos aqui. Mas esse texto eu vou deixar de lado, porque a data de hoje é importantíssima. Para a tradição católica, é o dia de Todos os Santos. Eu não me considero santo, né? Mas realmente não vou nem parar para tocar nisso, porque na minha vida a última coisa que tem a ver comigo é a santidade dos santos, como dizem por aí, né? Mas ontem foi dia da Reforma, que nós já comemoramos, e dia do Halloween. Por incrível que pareça, o Halloween teria muito a nos ensinar, sobretudo em relação à mulher, porque é o dia das bruxas, e a bruxa é uma invenção medieval nossa, cristã, desfigurando a face da mulher, aquele nariz enorme, projetando na mulher poderes de destruição. Isso é muito da nossa tradição, uma tradição muito machista, e a gente teria que repensar esse lugar da mulher a partir de figuras como semana passada nós ouvimos da Priscila, figuras revolucionárias da Bíblia, que não se mantiveram nesse lugar de cativa, né? Figuras que não foram cativas. Talvez a bruxa nos ensine isso, que quando uma religião quer caricaturar alguém para preservar num lugar de escravidão, a bruxa surge com a sua vassoura para dizer que ela é livre e voa. Ai de nós, se não tivermos mulheres livres que voem. Ai de nós, se o nosso segmento de Jesus for diretamente ligado à opressão de mulheres. Mas também isso é um papo para outro momento. Hoje eu quero fazer uma reflexão sobre as experiências de morte do universo bíblico. São muitas experiências. Muitas. Eu vou deixar de lado várias, algumas Edson, Ana Paula tocaram, as músicas tocaram, mas há experiências que são muito importantes para a nossa caminhada de fé, essa caminhada coletiva, dinâmica e horizontal. Primeiramente, quando a gente trata de um tema como esse, eu sempre me imagino aquele livro do José Saramago, não sei quem conhece, Intermitências da Morte. Já ouviram falar nesse livro? É um livro interessante, porque a morte, certa vez, não aguentava mais ser xingada. As pessoas ficam falando mal da morte, até que um belo dia ela resolve tirar férias, sabe? Férias. E a vida fica um inferno, porque ninguém morre. É isso. A vida se torna um inferno. Ninguém morre, sabe? Pô, imagina, cara. Ninguém morre, olha só. Quer dizer, o tempo começa a ser tedioso, né? Cada dia que passa, nenhuma doença nos mata e a vida perde raridade. Nada se torna mais decisivo. Os instantes se tornam homogêneos. E aí, de repente, as pessoas começam a clamar pela morte. Pelo amor de Deus, volta aí, leva a gente. Porque se você não nos levar, a vida perde sabor, perde sal. Quem é que viu Asas do Desejo? Quem conhece o diretor Wim Wenders, né? Um anjo que quer se tornar humano para experimentar na carne o sabor da mortalidade. Deve ser muito ruim ser anjo. É isso que diz o filme. Porque os anjos não conhecem o sabor da mortalidade. Tudo é decisivo porque somos mortais. Esse instante que a gente está vivendo, as nossas alegrias, nossas dores, tudo é decisivo.
A gente é que não se atenta um pouco para isso. Mas se a gente tirar a morte de cena, a gente pede para ela retornar. Nesse sentido, quando a gente se depara com um tema desse, vem à tona o nosso analfabetismo profundo em relação à finitude da vida. Somos feitos para batermos 3 vezes na madeira quando alguém fala de morte. Há muitos anos eu fico questionando por que a morte tem problema com madeira, é a minha pergunta. Segunda pergunta, por que o número 3? A terceira pergunta é, por que o número 3 batendo na madeira? Porque não basta você falar 3, que a morte vem. Se você bater 3 vezes na madeira, ela vai embora. Mas se você se enganar e bater numa mesa que seja de ferro, ela te pega. E se bater 2 vezes ou 4, ela também te pega. Eu também fiquei pensando qual o problema que a morte tem com a madeira, bater na madeira e o número 3. Até hoje, ninguém me ensinou. Mas isso mostra o infantilismo que nós temos diante da experiência, da finitude humana. Por isso, o nosso saudoso amigo e mestre Jonas Rezende dizia aquela frase, se lembram? Um verso do Mayakovsky, o poeta russo, muito importante na Revolução Russa, que diz que morrer não é difícil, difícil é a vida e o seu ofício. Ele sempre citava isso quando ele se deparava com o fato de que a gente não consegue viver a vida integralmente, quando a gente não consegue lidar com a morte. Eu queria hoje discordar um pouquinho só do Mayakovsky, só um pouquinho. E essa frase dele, por mais importante que seja, morrer não é difícil, difícil é a vida e seu ofício, eu acho que ela está equivocada na nossa situação. No nosso padrão cultural, morrer é muito difícil. E viver é muito difícil. Porque morrer, como diz o poeta, é verbo, não é substantivo. A gente não morre porque deixa de viver. A gente está sempre experimentando algum tipo de experiência de morte. Morte é verbo antes de ser substantivo. E num caso da Bíblia, não existe um morrer. Existem vários morreres. Morremos no plural, não morremos no singular somente. Há muitas experiências da mortalidade humana. E todas elas são extremamente importantes para que a vida seja experimentada com densidade, com grandeza, e não com pequenez. Eu queria, rapidamente, colocar, então, uma pergunta, que quem me ensinou foi Rubem Alves, num diálogo final dele com o pai dele, num livro que ele conta sobre contos ligados à medicina. O pai já estava quase indo embora, ele visitando o pai no hospital diariamente. Certa vez, a mãe dele fala, olha, meu filho, você vai dormir hoje aqui? O médico falou que ele não pode comer e beber nada fora da dieta dele. E aí ele falou, tudo bem, mãe, e o que eu faço? Você fica aí conversando com ele, ele ainda está consciente, e ele começa a conversar com o pai, e o pai fala para ele que ele tem um desejo tremendo de comer torresmo com cachaça, antes de dizer adeus. E ele, no dia seguinte, vai visitar o pai, enche o saco dele de um saquinho plástico com torresmo. Aquele torresmo mesmo, torresmo. Aquele que tem até pelo. Já viu torresmo com pelo? Ele diz isso, que ele levou torresmo com pelo, cheio de gordura e cachaça. E o pai começou a encher os cornos de cachaça com torresmo com pelo. E aí, de repente, estão os dois meio mamados, a mãe chega e vê aquela cena falando, pelo amor de Deus, você não sabe o que está fazendo com teu pai. O médico disse que ele vai viver mais algumas semanas, se fizer a dieta. E ele falou para a mãe, mãe, mas ele vai morrer infeliz. Melhor ele morrer comendo torresmo com pelo e bebendo cachaça. No dia seguinte, ele vai dormir de novo com o pai e leva a mesma coisa, torresmo com pelo e cachaça. E enche os cornos com o pai. E aí o pai fala para o filho, filho, você que estudou as coisas de Deus, fala para mim. E agora, quando eu morrer, o que acontece? E o filho fala, pai, não sei.
Mas como assim? Você foi para os Estados Unidos, ficou lá, fez esses estudos, voltou para cá, professor universitário, famoso, não sabe nada do que vai acontecer. Ele falou, não sei não, pai. Eu li muita coisa, aprendi muita coisa, mas não sei como é que é lá. Agora eu estou certo de uma coisa. O senhor está com medo desse momento final. Vamos fazer o seguinte, vamos falar da trajetória, como foi sua história? E eles já estavam bêbados, o pai começou a contar as relações amorosas que teve antes da mãe, as brincadeiras, os amigos, começou a falar da vida. Um dia antes da morte, o Rubem Alves conta que o pai ainda estava consciente, ele fala assim, pai, sua vida foi tão bonita, sua morte será tão bela assim. Eu queria perguntar, junto com o Rubem Alves, que morreres tornam a vida bela? Que morreres tornam a vida feia? Que experiências da nossa mortalidade trazem beleza? E consumam e planificam uma vida repleta de beleza? E que mortes são essas feias, indesejáveis, que a gente deve tirar do nosso horizonte, porque não valem a pena? Eu queria morrer, como dizia o Jonas, né, naquele poema clássico, a morte deveria ser assim, um céu que pouco a pouco anoitecesse e a gente nem soubesse que era o fim. Mas há muitas mortes que não são assim. Então eu queria tirar 3 mortes da Bíblia, rapidamente, para mostrar que há mortes belas, há morreres lindos, e há alguns que não valem a pena. E a gente pode repensar aqui essas páginas da nossa história para que aqueles últimos instantes e a caminhada com seus instantes sejam sempre sinais de plenitude, de poesia, sinais de que as coisas têm valido a pena. Primeiro dado que eu citei na classe Pontilis, Gênesis 4, a primeira morte na Bíblia, ou seja, a primeira experiência que a humanidade tem, segundo o mito do livro de Gênesis, é com um assassinato. Caim mata Abel. Na Bíblia, a morte não surge assim. Ah, cheguei! Eu estava aqui. Vamos embora. Ela não chega assim. Na Bíblia, a morte aparece com assassinato. Um irmão mata o outro irmão. O irmão mais velho mata o irmão mais novo. Porque Deus teria aceito a oferenda de um e não do outro. E segundo a continuidade do texto, por causa do coração de um, que era diferente do outro. De repente, o irmão mais velho faz uma emboscada, cria uma emboscada e assassina o mais novo. E aparece Deus na história dizendo assim, onde está Abel, teu irmão? Capítulo 4, verso 9. Resposta. Onde está Caim, perdão, o teu irmão? Acaso sou eu tutor do meu irmão? Responde o assassino. E olha a fala de Deus. Que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. A voz do sangue do teu irmão clama da terra a mim. O sangue clama aos céus. Verso 10. Que morte é essa? Para que Caim tivesse um lugar no mundo, seu irmão não poderia ter o seu. E a pergunta de Deus é a mais profunda. Cadê o teu irmão? Ana, cadê teu irmão? Neno, cadê teu irmão? Marcinha, cadê teu irmão? A pergunta de Deus é a mais profunda. Viver é, de alguma maneira, cuidar do lugar do outro, para que o outro tenha lugar. E se nós não prestarmos atenção de que o lugar do outro também depende de nós, estamos a um passo do assassinato.
Cadê teu irmão? Como disse Milton Bonder muito bem, essa é a pergunta das perguntas. Antes de Deus perguntar em que nós cremos, ele perguntou a Caim, cadê o teu irmão? Ele não analisou a ortodoxia de uma crença. Ele interpelou Caim diante do lugar do seu irmão. A indiferença é o primeiro passo para a violência do assassinato. Se nós não respondermos pelo lugar dos outros, o nosso lugar sempre se dará em detrimento do lugar dos outros. Essa morte, ela é maldita. Leiam o que acontece depois. Deus amaldiçoa Caim. E exige que ninguém mate Caim. É muito interessante. É uma maldição que não deixa réplica do assassinato. E o que acontece com Caim? Ele vive na terra sem se sentir em casa. Assim é com todos nós. Se nós não respondermos pelo lugar do outro, nós estamos na terra, mas não estamos em casa. Essa morte é maldita. E ela ganha versões. Na mentalidade estadunidense, é a lógica do winner e do loser. Já ouviram essas expressões? Quem vive nos Estados Unidos conhece, veja qualquer filme. You are a loser. É um xingamento, você é um derrotado. Onde tem vitoriosos e derrotados, sempre tem muita gente que não cuida do lugar de muita gente. E sempre tem muita gente aparecendo em detrimento do lugar de muita gente. É a lógica do normal e do anormal. O lugar dos normais, o lugar dos anormais. O lugar dos saudáveis, o lugar dos doentes. É a lógica do ortodoxo e do herege, que nós conhecemos pela quantidade de chamas que nós ateamos em corpos que eram discordantes. É a lógica do civilizado e do selvagem. Nós conhecemos quase 90% de etnias indígenas, povos originários assassinados sob a bênção da Bíblia e o amor das espadas na América inteira. É a lógica do cidadão de bem e do bandido bom é o bandido morto. Dos que são dignos de serem bons e aqueles que têm que ser taxados como maus, porque não têm direito de ser. Diferente do Sermão do Monte de Jesus, se lembra? O sol, ele nasce para todos, para justos e injustos. Mas, na nossa lógica, a vida só vale para alguns. Outros não podem ter lugar na vida. É a lógica dos poucos bilionários e dos muitos Lázaros que continuam à porta pedindo comida. Esse é um sentido da morte na Bíblia. A primeira experiência da morte. Indesejável, abominável. Todos nós somos Caim. Todos nós somos Caim. Malditos numa terra onde não nos sentimos em casa, porque os outros não têm lugar nessa casa. Porque sempre queremos o nosso lugar em detrimento do lugar alheio. Mas há uma outra morte na Bíblia, extremamente interessante. É a morte das vidas mortas. Vou lembrar 2 textos bíblicos. O primeiro é o capítulo 11 de João, menor verso da Bíblia, todo mundo se lembra. Jesus chorou, morreu amigo. O outro é um verso, 2 Crônicas, 21:20. O rei Jeorão, um rei medíocre, idólatra, diz o texto, morreu com uma doença pesada. E ele se lixava tanto para o povo que ele não foi enterrado junto aos sepulcros dos reis. Ele foi enterrado na cidade de Davi, mas fora do sepulcro dos reis, que era um lugar onde os reis deviam ser enterrados. E diz o texto assim: ele morreu sem deixar de si saudade.
Ele morreu sem deixar de se saudade. Essa semana, a Gabi perdeu o irmão. Essa semana, o Anderson perdeu a mãe. Eu tenho certeza que eles lamentaram. Talvez choraram muito. Não importa se a mãe do Anderson tinha 97 anos de idade. A gente chora. Chora por quê? Chora igual a Jesus. Porque aquelas vidas trouxeram vida às nossas vidas. Ai de nós, se não tivermos vidas pelas quais nós podemos e devemos chorar. Ai de nós, se não tivermos vidas que, quando mortas, tenhamos que lamentar. Essa tristeza é profundamente digna. Como diz Adélia Prado, as coisas belas nos fazem chorar. As coisas belas nos fazem chorar. Ai de mim, se não chorar a morte do meu avô, chorei muito. Ai de mim, se não chorasse a morte do Jonas, e chorei muito. Ai de mim. Como é bom ter vidas pelas quais nós podemos chorar. Vidas que trouxeram vida. Vidas que sempre trazem vida. Ai da gente, se não souber que muitas vezes, não sempre, beleza e tristeza rimam, não só na palavra, mas na essência. Ai da gente, se não cultivar vidas que, se perdidas, nos façam chorar. Essa semana, a Solange divulgou um texto do Rubem Alves, que eu conhecia, lindo, onde o Rubem Alves fala sobre educação para a tristeza. E ele faz uma crítica ao que ele chama de alegrinho. Essas pessoas que têm que estar rindo e felizes sempre, sempre, sempre. E não notam que felicidade também tem a ver com tristeza. E ele diz que ele foi assistir com a neta dele o ET. Você lembra do ET? O ET. Ele sai com a neta e vai comer um negócio e a neta está chorando. Ela falou, pelo quê? Ela falou, pelo ET. E aí o Rubem Alves começou a viajar na maionese, entrou na cabeça da criança, né? E começou a falar do ET que estava ali, apontou para o céu, para não sei aonde. E a neta falou assim, vô, ET não existe. E ele ficou, então por que você está chorando? Ué, ele não existe. E aí o Rubem Alves percebeu uma coisa, que a gente chora na compaixão. A gente chora pelo que não existe. Porque a gente chora por um sofrimento que vale a pena ser sofrido. Um amigo meu, psicanalista, conversei essa semana com a Rosana aqui em casa, recebeu uma mulher que falou para ele, olha, eu quero ficar aqui uns 2, 3 meses só. Ele achou estranho isso. Mas falou, tudo bem, o que eu posso te ajudar? E a moça começou a falar, minha mãe acabou de falecer. Então, ela ia lá uma vez por semana, toda semana, durante quase 3 meses, e chorava, chorava, e chorava. E contava uma história da mãe, e chorava. Contava uma história da mãe, chorava. Mais uma história, chorava. Até que ela chega um dia e fala assim, muito obrigado, pagou a ele o mês e disse assim, muito obrigado pelo que você fez por mim. Você fez o que ninguém fez por mim. E ele parou e falou assim, eu não fiz nada, eu fiquei parado quase 1 hora, olhando para você contar algumas histórias da mãe e chorar quase o tempo todo. E aí ela vira e fala assim, então, você me deixou chorar. E me deixou chorar pela minha mãe. Meus amigos todos estão falando para mim, não chora não, bola para frente. Mas eu senti que se eu fosse com a bola para frente, eu ia me arrasar. Porque eu tinha que chorar. Ela é minha mãe. Jesus chorou. Georão não deixou ninguém chorar, porque foi uma vida medíocre. Muitas das nossas lágrimas são pessoas que trouxeram vida às nossas vidas. Ai de nós, se a gente não tiver a grandeza dessas lágrimas. A gente tem que reaprender que felicidade também tem a ver com tristeza.
E essa tristeza é muito boa. Recentemente, já estou terminando, faleceu um grande amigo, Luiz Alexandre. E eu chorei a beça quando eu soube que ele estava no finalzinho. Eu estava voltando da Celi, lá de São Moritz, da minha amiga Celi. E aí, quando eu chego em casa, recebo uma mensagem da filha, que é minha amiga. Meu pai está indo embora hoje, os médicos disseram que não passa de hoje. E eu tinha que celebrar um culto à noite. E eu não conseguia falar no culto de tanto choro. E a filha e a esposa estavam participando com o celular do lado dele, do Luiz Alexandre. E aí, eu olhando aquela cena, ele numa camazinha, né, um home care, porque eles pediram para que o momento final fosse em casa. E eu celebrei chorando ali. No dia seguinte, ele faleceu, no outro dia, o enterro. Eu chego lá, vejo o caixão e a esposa vai comigo ao caixão e olha, e começa a chorar, e me abraça e chora, e eu choro junto, todo mundo chorando, eu, tu, eles, nós, vós, eles, chorando. Quando ela acaba de chorar, no momento de oração, ela vira para mim e fala assim: ai, que bom, Alexandre, e bate no peito assim. Como foi bom ter amado esse homem. Como foi bom ter lutado 1 ano e meio contra esse câncer. Ai, Alexandre, muito obrigado por você ter me abraçado nesse choro. Se eu não tivesse vivido tudo isso, eu não teria chorado. E se eu não chorasse, eu não valorizaria tudo isso. Que bom chorar. Para finalizar, Jesus, diante da morte dele, experimenta o que todos nós chamamos de ressurreição. Sabe o que significa a palavra ressurreição? Em grego, que é a palavra que está para Jesus, colocar-se de pé, anástasis, ficar de pé. Isso é ressurreição. Jesus não tinha morrido, ele disse: eu sou a ressurreição e a vida, no episódio de Lázaro. Mas de que morte morreu Jesus? Aquela de Abel, assassinado. Foi por causa dessa morte que ele ressuscitou. Para mostrar que, a despeito das mortes que não valem a pena, as vidas que valem a pena ficam de pé diante dessas mortes. Por isso, nosso caminho, ele tem esse desafio. Não importa as mortes que não valem a pena, os assassinatos, as violências, as mortes de vidas que não nos fazem chorar, porque não valeram a pena, foram pérfidas, medíocres, violentas, vidas do Hitler, vidas de alguns Napoleões, vidas violentas. Mas o que importa para a gente é que nesse mundo de mortes que não valem a pena, nós damos a vida por vidas que valem a pena. E nós choramos por mortes que trouxeram vida e foram mortes que valeram a pena. Daí a gente pode repetir com Paulo: tragada foi a morte na vitória. Ó morte, onde está o teu aguilhão? E na 1 Coríntios, ele chega a dizer: viver para mim é Cristo, morrer é lucro. A gente que segue Jesus tem esse propósito. Dane-se um mundo cheio de mortes que não valem a pena. A gente vai lutar por vidas que valem a pena. A gente vai lutar por lágrimas que valham a pena. A gente vai lutar por tristezas que valham a pena, para que a caminhada valha a pena. E a gente, diante dessa caminhada, não tem nenhum temor de dizer adeus, porque dizendo adeus, tudo, até a morte, tudo valeu a pena. Amém. Vamos continuar já terminando. Vamos celebrar nossa Eucaristia com Eurico e Lindinha. Antes, vamos ouvir Cancioneiro número 9, O Grão. E aí todo mundo pega o seu pão e o seu vinho.
o grão não morrer debaixo da terra, não virá espiga, alegrar a mesa. Se o grão resistir ao vento e à chuva, não terá o vinho o vigor da uva. Se o grão não morrer na mó do moinho, o corpo estará cada vez mais sozinho. Se o grão se entregar à força do pão, convívio haverá na ressurreição. Se o grão não morrer debaixo da terra, não virá espiga, alegrar a mesa. Se o grão resistir ao vento e à chuva, não terá o vinho o vigor da uva. Se o grão não morrer na mó do moinho, o corpo estará cada vez mais sozinho. Se o grão se entregar à força do pão, convívio haverá na ressurreição. Bom dia a todos, uma vez mais. Amigos e irmãos, estão diante de nós o pão e o vinho. Nesta Eucaristia, são os produtos da terra, do trigo, da uva e de pessoas dedicadas. São os mesmos elementos presentes na última ceia de Jesus com seus discípulos e discípulas. Em nome, portanto, de Jesus, que sejam consagrados esses elementos, pois representam o seu corpo e o seu sangue. Naquela noite, instruídos por Jesus, segundo a narrativa bíblica, Pedro e João prepararam essa ceia da Páscoa. Na noite em que ele revelou ao autor a traição que se viria e chegada a hora da ceia, tomou Jesus o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: Este é o meu corpo que é dado em favor de vós, de vocês todos. Façam isto em memória de mim. E tomando o cálice e dando graças, deu a eles, os discípulos, dizendo: Bebam dele todos. Pois isto é o meu sangue da aliança, que é derramado por muitos para o perdão dos pecados. Façam isto em memória de mim. Por quê? Porque todas as vezes que comerem do pão e beberem do vinho, estarão anunciando a presença do Senhor Jesus entre nós. Agora façamos uma oração. Ó Deus, que esta comunhão de hoje, virtual, devido à pandemia que enfrentamos, nos inspire em nossa caminhada de fé fortalecida pela força do legado de Jesus. Que sejamos pródigos na humildade que dissipa medos e ameaças e planifica a nossa missão de fazer a sua vontade e ampliar o seu reino. Que sua paz e o seu amor sejam instilados por nós em cada gesto, em cada palavra. Amém. Seguida, façamos agora todos, cada qual no seu canto onde esteja, movidos pela força dessa mesa, pela capacidade que ela tem de nos unir, onde quer que estejamos, oremos juntos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, porém livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém.
Theo, vem cá. Leva até o Theo. Retornamos a palavra a você, Alexandre. Muito obrigado pela oportunidade que nos deu, oportunidade essa que nós também incorporamos como sendo de Deus para nossas vidas. Amém. Amém, amigo, amém. Lindo, lindo, Euricão, Patrícia, vocês são tudo. Olha, estou vendo aqui até o comentário do Roberto, que é flamenguista, mas nesse momento ele está comentando torresmo com caipirinha, a história do Rubem Alves. Nesse momento, Roberto, apesar da nossa rivalidade, a gente se faz amigo nessa comunhão. Ele está aqui brincando comigo. Claro. Obrigado, Euricão. Obrigado, Patrícia. Olha, vamos continuar o culto, já estamos no finalzinho. Há um texto aqui do Bertolt Brecht, esse grande mestre do teatro contemporâneo, que diz aqui: temam menos a morte e mais a vida insuficiente. É o que a gente acabou de comer e beber. Vida para além de insuficiências. A gente comeu é disso, de vidas plenas. Vamos, então, ouvir o cântico Epitáfio, já nos preparando aí para o momento final. Devia ter amado mais, ter chorado mais, ter visto o sol nascer. Devia ter arriscado mais e até errado mais, ter feito o que eu queria fazer. Queria ter aceitado as pessoas como elas são. Cada um sabe a alegria e a dor que traz no coração. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. Devia ter complicado menos, trabalhado menos, ter visto o sol se pôr. Devia ter me importado menos com problemas pequenos, ter morrido de amor. Queria ter aceitado a vida como ela é. A cada um cabe alegrias e a tristeza que vier. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu andar. O acaso vai me proteger enquanto eu andar distraído. O acaso vai me proteger enquanto eu
esse belíssimo arranjo preparado pelo nosso querido Berheld, que nos surpreende, talvez nos desafiando a que nossos epitáfios não se tornem um samba de uma nota só. Que nós encontremos nos erros e nos acertos, nessa dinâmica da caminhada, a verdadeira vida que se pode viver. E não em receitas, em fórmulas, em perfeições falsas, mas nas lágrimas e nos sorrisos da vida, a vida. Fechamos assim a nossa liturgia de hoje, cabendo a mim apenas deixar alguns recados para vocês sobre as nossas atividades da semana e os aniversariantes também. Bom, chegamos à nossa 33ª celebração nesses tempos em casa, confinados, em quarentena. Seguimos online, sem previsão de retorno ainda, mas isso não nos impede de caminhar. Às segundas-feiras, às quartas-feiras, aos domingos, nossas atividades seguem tranquilamente nas suas dinâmicas e ainda os ensaios dos grupos corais, seja o Mirza Vanderlei, seja o grupo de Petrópolis, todos acontecendo de forma bela, de forma potente. Se envolva nessa atividade, convide seus amigos, participe, divulgue, porque nós encontramos uma nova forma de viver. E nessa semana também nós temos alguns aniversariantes e alguns deles aqui presentes. Como, por exemplo, hoje nós temos Cauê Maciel Dias, a nossa Regina, que está aqui com a gente hoje, Ruth Terezinha Pinto. No dia 3 de novembro, Lourenço Soares Marcondes de Moura, nosso Pedro Paulo Neves Rezende, que também está aqui com a gente. E no dia 4, a nossa querida Ana Luz. Então, 3 aniversariantes que eu não sei se a Ana Paulo e Edson estão aqui nesse momento, não os vi, mas pelo menos nós temos aqui ao vivo Regina e o nosso Pedro Paulo Rezende. Que felicidade ter vocês com a gente aqui hoje. E é óbvio, né? Cadê a nossa Cláudia com a sua tradicional Um Ano Mais de Vida, tão esperado? A Márcia deixou registrado aqui que Marcelo, filho do Américo, também aniversaria dia 4. E a Ana está mostrando o bolo que ela vai mandar para todo mundo que está presente aqui hoje. Foi o brinde, né? Ela vai mandar um pedaço pelo correio para todo mundo que está presente hoje. Quem não está presente não vai ganhar. Era o brinde, né, que a gente deixou de segredo até agora. Alexandre, é contigo. Vamos terminar nossa celebração agradecendo pelos aniversariantes e pedindo pelas famílias da Gabi e do Anderson, que eles passem pelo vale da sombra da morte sem temer mal algum, porque são pessoas de fé e vão saber agradecer por essas lágrimas. Então, desses dois extremos, vida e morte, aniversário e despedida, vamos terminando em oração. Graças te damos, Deus Pai, Deus Mãe, Deus amigo, amiga, companheiro, companheira de caminhada. Tu és o Deus da vida, mas também tu és o Deus da morte. Da vida, tu nos dás a possibilidade de abrir os olhos, de respirar, de abraçar os outros, de cair, de se levantar, de amadurecer, de deixar correr as lágrimas e também de celebrar gargalhadas. Como é bela a vida quando vivida com grandeza e dignidade.
E aqui tem nomes de pessoas cujas vidas nos encantam. Queremos colocá-las nas suas mãos, para que as suas histórias sejam histórias bonitas, sejam histórias repletas de vida, vida saindo pelos poros, vida nos olhares, nos abraços, nas mãos acolhedoras, nos diálogos, também nas discussões, nos desentendimentos, que muitas vezes são necessários para um amadurecimento humano. Dá-lhes vida na vida, é o que nós te pedimos com todo o coração. E para as famílias da Gabi, do Anderson, dá-lhes fé, entendimento, compreensão, para que possam lidar com a Deus. E como diz a palavra, a Deus, nela também tem Deus. Há muita coisa sagrada quando os adeus são bem dados. Há muita coisa sagrada quando as lágrimas correm por causa do reconhecimento de vidas que foram grandiosas. Dá-lhes a sabedoria da gratidão, porque a Gabi teve um irmão e o Anderson uma mãe, que foram pessoas preciosas. Que essa tristeza seja uma tristeza feliz. É o que nós te pedimos em nome de Cristo Jesus. E que a graça de Deus Pai e Mãe, o amor de Jesus de Nazaré, o nosso irmão, as consolações e as alegrias do Santo Espírito sejam conosco, hoje, esta semana e por todo sempre. O abraço da paz.